Olá, seja bem-vindo ao canal Seu Bolso, Seu Dinheiro. Vamos conversar um pouco sobre uma notícia que está causando muita ansiedade: o suposto bloqueio de benefícios do INSS, marcado para o dia 20 de novembro. Neste vídeo, vamos direto ao ponto. Vou esclarecer se essa data é real, quais são os verdadeiros motivos que levam o INSS a bloquear um pagamento e, o mais importante, como você pode se proteger contra isso. A informação impactante é esta: na maioria dos casos, o INSS não pode bloquear seu benefício de um dia para o outro sem uma notificação prévia. E a data de 20 de novembro tem uma explicação muito mais simples, que não envolve um bloqueio em massa, mas sim o calendário de feriados e o fluxo de pagamentos. Sabemos que esse assunto mexe com a sua segurança financeira. Se você já teve um benefício bloqueado ou está com medo de que isso aconteça, conte sua história ou deixe sua dúvida aqui nos comentários. Nós lemos e, sempre que podemos, respondemos a todos para ajudar a nossa comunidade. Vamos começar esclarecendo o rumor do dia 20 de novembro. Essa data, o Dia da Consciência Negra, é feriado em diversas cidades e estados importantes, como São Paulo, Rio de Janeiro e Alagoas, mas não é considerado um feriado bancário nacional unificado pela FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. O que isso significa na prática? Significa que, se a sua agência bancária estiver localizada em uma cidade onde é feriado, ela não abrirá. O INSS programa os pagamentos, mas a execução final depende da rede bancária. O ponto crucial é que o INSS segue um calendário rigoroso baseado no número final do seu benefício, sem contar o dígito verificador. Os pagamentos de novembro, para quem ganha um salário mínimo, geralmente começam por volta do dia 24 ou 25. Para quem ganha acima do mínimo, os pagamentos de novembro, na verdade, só começam em dezembro. Portanto, o dia 20 de novembro não é, para a esmagadora maioria dos segurados, um dia de recebimento. A confusão não se trata de um bloqueio ordenado pelo INSS, mas sim de uma dúvida sobre o funcionamento dos bancos durante um feriado local. Se o seu pagamento, por uma coincidência do calendário, caísse exatamente nesse dia em uma cidade com feriado, o banco provavelmente anteciparia o depósito para o dia útil anterior. Desfeito esse mito, vamos focar no que realmente causa o bloqueio de benefícios. O INSS não acorda um dia e decide cortar pagamentos. Existe um processo, e a principal ferramenta para isso é o chamado pente fino, ou, tecnicamente, o Programa de Revisão de Benefícios. Esse pente fino é autorizado por lei e busca encontrar irregularidades ou situações que mudaram desde a concessão do benefício. Os principais alvos desse programa são, historicamente, os benefícios por incapacidade, como o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, e o benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS. Vamos falar primeiro do BPC, o benefício de prestação continuada, pago a idosos com mais de 65 anos ou pessoas com deficiência de qualquer idade que comprovem baixa renda. O BPC não é uma aposentadoria, é um benefício assistencial. O principal motivo de bloqueio do BPC é a falta de atualização ou irregularidade no Cadastro Único, o CadÚnico. A lei exige que o CadÚnico seja atualizado no mínimo a cada 2 anos, ou sempre que houver uma mudança na composição familiar, na renda ou no endereço. Muitas pessoas esquecem dessa obrigação. O INSS, então, faz um cruzamento de dados. Se o cadastro está há mais de 2 anos sem atualização, o Instituto entende que não pode verificar se o critério de renda ainda é atendido. Nesse caso, o INSS envia uma notificação ao segurado, geralmente pelo aplicativo Meu INSS ou por carta, dando um prazo que costuma ser de 60 dias, para que a pessoa vá até um CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, e regularize seu cadastro. Se o segurado não fizer a atualização dentro desse prazo, o benefício é suspenso. Se passar mais em tempo, geralmente 30 dias após a suspensão, e a situação não for resolvida, o benefício é cessado
ou seja, cancelado. Outro motivo comum de bloqueio do BPC é a superação do limite de renda. Para ter direito ao BPC, a renda por pessoa do grupo familiar deve ser inferior a 1/4 do salário mínimo vigente. Se no cruzamento de dados, o INSS descobre que alguém da família começou a trabalhar com carteira assinada ou que o próprio beneficiário começou a receber uma pensão, por exemplo, e essa nova renda ultrapassa o limite, o INSS inicia o processo de revisão. Novamente, o beneficiário é notificado para apresentar sua defesa, provar que a renda ainda está dentro do limite ou que a nova situação se enquadra em alguma exceção. Se não conseguir provar, o benefício será bloqueado. Agora, vamos falar dos benefícios por incapacidade, que são outro alvo constante do pente fino. Começando pela aposentadoria por invalidez, que hoje é chamada de aposentadoria por incapacidade permanente. Muitas pessoas acreditam que, uma vez aposentadas por invalidez, nunca mais precisarão passar por perícia. Isso não é verdade. A lei permite que o INSS convoque o segurado para uma perícia médica de revisão a qualquer momento, para verificar se a incapacidade que gerou o benefício ainda persiste. É aqui que entra um ponto que gera muita revolta. O INSS convoca pessoas que estão visivelmente incapazes ou que já estão aposentadas há décadas. No entanto, existem regras claras sobre quem não pode ser convocado para essa perícia de revisão. Preste muita atenção. Estão isentos de passar pela perícia do pente fino da aposentadoria por invalidez, primeiro, os segurados com mais de 60 anos de idade. Segundo, os segurados com mais de 55 anos de idade e que estejam recebendo o benefício, seja aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença que a antecedeu, há pelo menos 15 anos. E terceiro, os portadores do vírus HIV. Se você se enquadra em uma dessas 3 situações e mesmo assim foi convocado, essa convocação é irregular. Você deve apresentar uma defesa no INSS, comprovando sua condição de isenção, e o Instituto não pode bloquear seu pagamento por falta de comparecimento a essa perícia específica. É um absurdo que o sistema, muitas vezes, cometa esse erro e chame quem a própria lei protege, causando um estresse desnecessário a quem já está em situação vulnerável. Para quem não está isento, a convocação para a perícia é obrigatória. O segurado será notificado, geralmente pelo Meu INSS ou por edital, e terá um prazo para agendar o exame. Se não agendar ou não comparecer no dia marcado, o benefício será suspenso imediatamente. Após a suspensão, o segurado ainda tem um prazo para tentar remarcar ou justificar a ausência. Se não o fizer, o benefício é cessado. Por isso, manter o endereço e o telefone atualizados ao Meu INSS é uma questão de sobrevivência. No caso do auxílio-doença, que agora é o benefício por incapacidade temporária, o bloqueio mais comum não vem do pente fino, mas sim do próprio funcionamento do benefício. Quase todo auxílio-doença já é concedido com uma data de cessação do benefício, a chamada DCB. O perito fixa uma data em que ele acredita que o segurado estará apto a voltar ao trabalho. Se o segurado chegar perto dessa data e sentir que ainda não está recuperado, ele tem a obrigação de agir. Nos últimos 15 dias antes da data de cessação, ele deve entrar no Meu INSS e fazer um pedido de prorrogação, o PP. Ao fazer isso, o INSS pode prorrogar o benefício automaticamente ou agendar uma nova perícia. Se o segurado não fizer o pedido de prorrogação, o benefício simplesmente para de ser pago na data que estava prevista. Isso não é tecnicamente um bloqueio por irregularidade, mas sim o fim programado do benefício, e milhões de pessoas perdem o pagamento por não saberem desse procedimento. Outra grande causa de bloqueios, que costumava ser a número 1, é a prova de vida. Felizmente, as regras mudaram para melhor, mas o risco ainda existe.
Desde o ano de 2023, a responsabilidade de fazer a prova de vida é do INSS e não mais do segurado. O INSS deve buscar ativamente por sinais de vida do beneficiário em outros bancos de dados do governo. Como o INSS faz isso? Cruzando informações. Se você se vacinou no posto de saúde, se votou na última eleição, se fez um empréstimo consignado com biometria, se foi atendido no SUS, se acessou o aplicativo Meu INSS com o selo Ouro de Segurança, ou se fez qualquer ato que exija identificação pessoal, o INSS utiliza isso como prova de que você está vivo. A prova de vida é contada por um período de 10 meses a partir da data de aniversário do segurado. Se, nesses 10 meses, o INSS não encontrar nenhum registro seu em nenhuma dessas bases de dados, aí sim o problema começa. Nesse cenário, o INSS vai emitir uma notificação, avisando que não conseguiu localizá-lo e que agora você precisa fazer a prova de vida ativamente. Essa notificação virá pelo Meu INSS, pelo banco onde você recebe ou por carta. O INSS dará um prazo, geralmente de 60 dias, para você ir ao banco ou usar o reconhecimento facial no aplicativo GovBR para provar que está vivo. O bloqueio só acontece se a pessoa for notificada dessa pendência e, mesmo assim, não tomar nenhuma atitude dentro do prazo. Portanto, a prova de vida só bloqueia quem de fato não é encontrado pelo governo e, além disso, não vê a notificação de pendência. Vamos detalhar como funciona o processo de bloqueio na prática. O INSS não pode, em hipótese alguma, cessar um benefício por suspeita sem dar ao segurado o direito de se defender. Isso se chama devido processo legal administrativo. O primeiro passo é sempre a notificação. O INSS precisa comunicar ao segurado que existe um problema e qual é o problema. As formas oficiais de notificação são pelo aplicativo Meu INSS, por mensagem no extrato de pagamento, no caixa eletrônico do banco ou por carta com aviso de recebimento. O AR é muito importante que seu endereço esteja atualizado no INSS. Se o Instituto enviar a carta e ela voltar porque você se mudou e não avisou, a Justiça pode entender que o INSS cumpriu sua parte e que a culpa pela não notificação foi sua. Uma vez notificado, o segurado recebe um prazo para a defesa. Esse prazo varia. Para apresentar documentos em um processo de revisão, costuma ser de 30 dias. Para atualizar o CadÚnico, no caso do BPC, pode ser de 60 dias. Se você não fizer nada dentro desse prazo inicial, o INSS aplica a primeira sanção, a suspensão do benefício. A suspensão é um alerta grave. O pagamento do próximo mês já não cai na conta. Quando o benefício está suspenso, ele ainda existe, ele só está congelado. O segurado geralmente ganha um novo prazo, mais curto, de 30 dias após a suspensão, para resolver a pendência de uma vez por todas. Se, mesmo com o benefício suspenso e o dinheiro sem cair na conta, o segurado não tomar nenhuma atitude, aí sim ocorre o passo final, a cessação do benefício. Cessar é diferente de suspender. A cessação é o cancelamento definitivo. O benefício deixa de existir no sistema. Para voltar a receber, não basta mais só resolver a pendência. Será preciso reverter essa decisão de cancelamento, o que é muito mais complexo. Então, como podemos nos proteger para que isso nunca aconteça? A prevenção é o melhor remédio e ela se baseia em organização e informação. A primeira atitude, e a mais importante, é ter o controle do seu cadastro. Baixe o aplicativo Meu INSS no seu celular. Se não souber, peça ajuda a um filho, um neto ou alguém de confiança. Crie sua senha no portal GovBR. Dentro do Meu INSS, verifique seus dados pessoais. O seu endereço está correto? O seu telefone celular está atualizado? O seu e-mail é um que você realmente usa? Se o INSS precisar falar com você, ele usará esses dados. A segunda atitude é específica para quem recebe o BPC LOAS. Trate o cadastro único como um documento de identidade. Ele precisa estar perfeito.
Coloque um lembrete na geladeira ou no calendário. A cada 2 anos, vá ao CRAS e faça a atualização. E se algo mudar na sua família, a atualização tem que ser imediata. Se um filho casou e saiu de casa, se um neto veio morar com você, se alguém conseguiu um emprego ou começou a receber uma pensão, tudo isso altera a renda familiar e precisa ser informado ao CRAS imediatamente. Não espere o INSS desculpe sozinho. A terceira atitude preventiva é criar o hábito de verificar o sistema. Uma vez por mês, quando for consultar o extrato de pagamento, entre no Meu INSS. Verifique a opção Minhas Notificações ou Comunicações. Veja se há alguma exigência pendente. Uma exigência é um pedido formal do INSS. Pode ser um documento que faltou na sua aposentadoria, uma atualização cadastral, qualquer coisa. Se houver uma exigência aberta, o INSS está esperando uma resposta sua e há um prazo correndo. Não cumprir uma exigência leva à suspensão do benefício. Mas e se o pior já aconteceu? Você foi ao banco e o dinheiro não estava lá. O benefício foi bloqueado. O que fazer? O primeiro passo é manter a calma e fazer o diagnóstico. Não adianta ir à agência bancária e brigar com o gerente. Ele não tem culpa e não pode resolver. Você precisa saber por que o benefício foi bloqueado. Ligue imediatamente para o telefone 135, o número oficial do INSS. Tenha seu CPF em mãos. Pergunte ao atendente qual é o motivo do bloqueio. Ou, se tiver acesso, entre no Meu INSS. Geralmente, haverá um aviso claro mostrando a pendência. O segundo passo é a ação, que depende do diagnóstico. Se o motivo foi falta de prova de vida, é o mais simples de resolver. Vá à sua agência bancária com seus documentos e faça a prova de vida lá. Ou, se tiver um selo prata ou ouro no GovBR, use o aplicativo para fazer o reconhecimento facial. O benefício costuma ser reativado em poucos dias. Se o motivo foi CadÚnico desatualizado para BPC, não há o que fazer no INSS. Você deve ir primeiro ao CRAS, fazer toda a atualização cadastral. Pegue a folha resumo do CadÚnico e só então apresente essa folha ao INSS, pelo aplicativo, para provar que a pendência foi resolvida. Se o motivo foi falta de perícia médica no pente fino, você terá que agendar essa perícia. Organize todos os seus laudos e exames médicos recentes. Você precisará provar ao perito que a incapacidade continua. Se você comparecer e o perito constatar que você ainda está incapaz, o benefício será reativado e você receberá todos os pagamentos atrasados, referentes ao período em que ficou bloqueado. O cenário mais difícil é se o seu benefício já foi cessado, ou seja, cancelado. Isso acontece se você perdeu todos os prazos de defesa. Nessa situação, não adianta mais só resolver a pendência. Você precisará contestar a decisão de cancelamento. Isso é feito através de um recurso administrativo, protocolado pelo Meu INSS. O prazo para entrar com esse recurso é de 30 dias contados da data em que você tomou ciência da cessação. Você escreverá sua defesa, anexará os documentos, como o CadÚnico atualizado ou os laudos médicos, e enviará para a Junta de Recursos da Previdência Social, que é um órgão diferente do INSS, responsável por reanalisar as decisões. Esse recurso pode demorar. A lei prevê prazos, mas o INSS e a Junta de Recursos estão sobrecarregados. Caso o seu recurso administrativo demore mais de 90 dias para ser julgado, ou se o seu pedido de reativação, após cumprir a exigência, demorar muito, você pode procurar a Justiça. Nesse caso, é possível entrar com um mandado de segurança. O mandado de segurança não discute se você tem direito ou não ao benefício, mas sim o seu direito a uma resposta. O juiz pode dar uma ordem para que o INSS analise e decida o seu caso em um prazo curto, como 10 ou 30 dias. Em resumo, o pânico sobre o dia 20 de novembro é infundado e se baseia em uma interpretação errada do calendário. Porém, os riscos de bloqueio são reais e acontecem todos os dias, por motivos bem diferentes. Os maiores alvos são os benefícios que exigem uma condição contínua.
como a baixa renda no BPC ou a incapacidade nos benefícios como aposentadoria e auxílio. A melhor defesa é a proatividade. Mantenha seus cadastros no Meu INSS e no CadÚnico rigorosamente atualizados. Leia todas as comunicações do INSS e nunca, jamais, ignore um prazo ou uma convocação para perícia. A segurança do seu benefício depende diretamente dessa organização.